A história que geralmente se conta começa com nobres colonos buscando liberdade religiosa. Mas precisamos olhar mais a fundo. Os britânicos chegaram às terras da América do Norte não apenas por Deus, mas por ouro e por glória. Eles estabeleceram 13 colônias ao longo da costa atlântica. Estas não eram terras vazias. Elas foram tomadas dos povos indígenas que lá viviam há séculos. As colônias cresceram, lentamente a princípio, depois com velocidade crescente. Elas foram construídas sobre as costas de servos por contrato, europeus pobres que esperavam uma nova vida e africanos escravizados, trazidos contra a sua vontade. Esta foi a fundação do Novo Mundo, uma mistura complexa de esperança, exploração e uma realidade brutal. Por mais de um século, as colônias americanas se desenvolveram sob uma política de negligência salutar. A Inglaterra estava longe, ocupada com suas próprias guerras europeias e política interna. Essa distância permitiu às colônias um certo grau de autogoverno. Elas criaram suas próprias assembleias locais e gerenciaram seus próprios assuntos. Isso gerou um forte espírito de independência. As pessoas aprenderam a depender de si mesmas e de seus vizinhos. Construíram cidades, fazendas e uma próspera rede de comércio. Esta não era uma sociedade unificada, no entanto. Era uma coleção de regiões distintas, do norte puritano ao sul das plantações, cada uma com seus próprios interesses e hierarquias de poder. As colônias prosperaram, mas essa prosperidade não foi compartilhada igualmente. Uma elite rica de comerciantes, advogados e proprietários de plantações emergiu. Eles controlavam a terra, o comércio e o poder político. Abaixo deles estavam pequenos fazendeiros, artesãos e trabalhadores. No fundo, estavam os servos por contrato e os escravizados, cujo trabalho alimentava o motor econômico das colônias. A coroa britânica via essa prosperidade como um recurso a ser explorado. As colônias existiam, aos olhos do império, para enriquecer a metrópole. Esse conflito fundamental de interesses logo chegaria ao auge. A relação sempre foi transacional. As colônias forneciam matérias-primas como madeira, tabaco e algodão para a Inglaterra. Em troca, recebiam bens manufaturados e proteção militar. Por muito tempo, esse arranjo pareceu funcionar, pelo menos para os que estavam no poder. Mas um senso de identidade separada estava crescendo. Pessoas nascidas na América começaram a se ver não como os súditos ingleses vivendo no exterior, mas como americanos. Essa identidade emergente, combinada com as realidades econômicas do império, preparou o cenário para um choque monumental. Os colonos haviam se acostumado a um certo nível de liberdade e não a cederiam facilmente. O ponto de virada veio após a Guerra Franco-Indígena, que terminou em 1763. A Grã-Bretanha venceu a guerra, ganhando vastos novos territórios na América do Norte. Mas a vitória veio a um grande custo. O governo britânico estava profundamente endividado. O rei Jorge III e seu parlamento buscaram nas colônias americanas uma forma de ajudar a pagar essa dívida. Eles argumentaram que a guerra foi travada para proteger os colonos, então os colonos deveriam compartilhar o ônus financeiro. Isso marcou o fim da negligência salutar. Londres começou a afirmar sua autoridade e impor sua vontade diretamente sobre as colônias, uma medida que foi recebida com resistência imediata e feroz por muitos, mas não todos, os colonos. O primeiro de uma série de novos impostos foi a Lei do Açúcar de 1764, seguida pela Lei do Selo, de 1765. A Lei do Selo era particularmente odiada. Ela exigia um imposto sobre todos os materiais impressos, de documentos legais a jornais e até mesmo cartas de baralho. Não se tratava apenas de dinheiro, era sobre um princípio fundamental. Os colonos não tinham representantes no parlamento britânico. Eles clamavam, sem representação, sem tributação. Argumentavam que apenas suas próprias assembleias eleitas tinham o direito de tributá-los.
Protestos eclodiram em todas as colônias. Grupos como os Filhos da Liberdade se formaram, usando intimidação e, às vezes, violência para se opor aos cobradores de impostos. O governo britânico, surpreso com a intensidade da oposição, acabou revogando a Lei do Selo. Mas não desistiu do seu direito de tributar as colônias. Eles aprovaram as leis Townshend, impondo taxas sobre bens importados como vidro, chumbo, tinta e chá. Novamente, os colonos resistiram. Organizaram boicotes aos produtos britânicos, uma poderosa arma econômica. As tensões aumentaram, levando a confrontos como o massacre de Boston em 1770, onde soldados britânicos atiraram contra uma multidão, matando 5 colonos. Este evento foi usado como poderosa propaganda por radicais como Samuel Adams para incitar o sentimento anti-britânico entre o povo comum. O ato de desafio mais famoso foi a Festa do Chá de Boston, em 1773. Para protestar contra um imposto britânico sobre o chá e o monopólio da Companhia Britânica das Índias Orientais, um grupo de colonos disfarçou-se de índios Mohawk. Eles abordaram 3 navios britânicos no porto de Boston e jogaram 342 caixas de chá na água. Isso não foi um simples protesto, foi um desafio direto à autoridade e propriedade britânicas. O governo britânico reagiu com fúria. Aprovou uma série de leis punitivas, conhecidas como Atos Intoleráveis, que fecharam o porto de Boston e tiraram de Massachusetts seu autogoverno. Essa foi a gota d'água. As colônias se uniram em oposição e o caminho para a guerra tornou-se quase inevitável. Os atos intoleráveis não esmagaram o espírito colonial, eles o acenderam. Em 1774, delegados de 12 das 13 colônias se reuniram na Filadélfia para o primeiro Congresso Continental. Eles ainda não clamavam por independência, mas estavam unidos em sua oposição à política britânica. Organizaram um boicote generalizado e começaram a se preparar para um possível conflito militar. Milícias foram formadas e armas foram estocadas. O ar estava denso de tensão. Os primeiros tiros foram disparados em 19 de abril de 1775, em Lexington e Concord, Massachusetts. Tropas britânicas marcharam para apreender armas coloniais, mas foram recebidas por milicianos locais, os Minutemen. O tiro ouvido em todo o mundo havia sido disparado. A guerra havia começado. O Segundo Congresso Continental se reuniu logo após o início dos combates. Eles enfrentaram a tarefa monumental de organizar uma guerra contra a força militar mais poderosa do mundo. Estabeleceram o Exército Continental e, em uma decisão crucial, nomearam um fazendeiro da Virgínia chamado George Washington como seu comandante em chefe. Washington não era um gênio militar, mas era um homem de imenso caráter e resiliência. Ele entendeu que não precisava vencer todas as batalhas. Ele só precisava manter o exército em campo para manter a revolução viva. Sua liderança se tornou o símbolo da causa americana, um ponto de união para uma coleção díspar de fazendeiros, comerciantes e artesãos. Mesmo com a guerra em andamento, o objetivo não era universalmente acordado. Muitos ainda esperavam a reconciliação com a Grã-Bretanha, mas vozes radicais como a de Thomas Paine, em seu poderoso panfleto Senso Comum, argumentavam persuasivamente por uma ruptura completa. Paine usou uma linguagem simples e inflamada para atacar a própria ideia de monarquia e governo hereditário. Ele clamava pela criação de uma nova república independente, baseada na liberdade. Em 4 de julho de 1776, o Congresso Continental deu este passo histórico. Eles adotaram a Declaração de Independência, um documento redigido principalmente por Thomas Jefferson. Foi uma declaração revolucionária de direitos humanos e autogoverno. A declaração proclamava que todos os homens são criados iguais e possuíam certos direitos inalienáveis, incluindo vida, liberdade e a busca da felicidade. Listava as queixas contra o rei George III.
e declarava as colônias como estados livres e independentes. É claro que essas nobres palavras não se aplicavam a todos. O homem que as escreveu possuía escravos. As mulheres não tinham direitos políticos. Os povos indígenas eram referidos como selvagens índios impiedosos. A declaração era uma promessa, não uma realidade. Era uma declaração de ideais com os quais a nova nação lutaria por séculos. Foi um documento escrito pela elite, mas inspirou pessoas comuns a lutar e morrer por um futuro que esperavam ser melhor. A guerra pela independência foi longa, brutal e longe de ser certa. O exército continental enfrentou dificuldades incríveis, desde a falta de suprimentos e alimentos até invernos rigorosos em locais como Valley Forge. Os britânicos capturaram grandes cidades como Nova York e Filadélfia. No entanto, os colonos perseveraram. Vitórias cruciais, como a Batalha de Saratoga em 1777, convenceram a França a entrar na guerra como aliada americana. Os franceses forneceram dinheiro, navios e soldados muito necessários. Esse apoio internacional foi um fator decisivo. A guerra culminou em 1781 na Batalha de Yorktown, onde uma força combinada americana e francesa encurralou o principal exército britânico sob o comando do general Cornwallis, forçando sua rendição. A luta havia terminado, mas a independência ainda não era oficial. Foram necessários mais 2 anos de negociações antes que o Tratado de Paris fosse assinado em 1783. Neste tratado, a Grã-Bretanha reconheceu formalmente a independência dos Estados Unidos da América. A guerra foi vencida não apenas por generais e políticos, mas por milhares de homens comuns que lutaram, e pelas mulheres que apoiaram o esforço de guerra, administrando fazendas e negócios e servindo como enfermeiras e espiãs. Foi uma vitória do povo, nascida de um desejo coletivo de ser livre do controle de um império distante. As ideias de pensadores iluministas como John Locke, que escreveu sobre direitos naturais e governo por consentimento, foram colocadas em prática. A Revolução Americana causou ondas de choque em todo o mundo. Foi a primeira vez que uma colônia se rebelou com sucesso e formou uma nação independente baseada em ideais republicanos. Inspirou futuras revoluções na França, Haiti e América Latina. Foi uma mensagem poderosa de que pessoas comuns poderiam desafiar a autoridade dos reis e criar seu próprio governo. Dentro dos Estados Unidos, a Revolução moldou uma identidade nacional centrada na liberdade, no individualismo e em um saudável ceticismo em relação ao poder centralizado. Essa identidade, no entanto, sempre foi contestada, uma luta contínua para expandir o significado de nós, o povo, para incluir todos os que foram inicialmente excluídos. A história da Revolução Americana é mais do que um conto de pais fundadores e vitórias gloriosas. É uma história complexa de uma luta por poder, direitos e identidade. Ela nos ensina que a liberdade não é dada, ela deve ser conquistada. Ela nos lembra que a justiça é um objetivo que exige vigilância constante e esforço de cada geração. A Revolução iniciou uma longa e inacabada jornada para viver de acordo com os altos ideais expressos em seus documentos fundadores. A luta pela liberdade e justiça, por um governo do povo, pelo povo e para o povo, não terminou em 1783. Ela continua hoje, no debate em curso sobre quem somos como nação e o que defendemos.